Tudo bem. Vamos entrar no outro item que intitula-se desidentificação. Podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. A primeira são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que dimanam da sua causalidade, e a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão e dando nascimento ao eu. Numa pessoa média, portadora de consciência sem nobre conquista do discernimento e da vivência compatível, a ilusão e os engodos se estruturam, passando à posição das realidades únicas, que ignoram por efeito a legítima realidade. Essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, que se entorpece e se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras que lhe alteram a conduta, produzindo estados profundamente perturbadores. O hábito e o cultivo de pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia, que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento, empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. Sem dúvida, a pessoa portadora de substâncias fragmentadoras move-se em um verdadeiro nevoeiro, que é mais compacto ou mais sutil, conforme as fixações, os vícios a que se aferra. Identificando-se com as ideias que lhe são convenientes, algumas de procedência psicopatológica, adapta-se-lhe e incorpora-as, deformando a personalidade, e esta irrealidade termina por afetar-lhe a individualidade, caso não se resolva pela psicoterapia específica e urgente. Expressam-se essas identificações nas áreas fisiológicas como sensações e psicológica como emoções. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio da concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. São ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos. Imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas. Olfação excitada que provoca o apetite. Coceiras e comichões que surgem simultâneos em várias partes do corpo. Salivação e desejo de alimentar-se, tomando centros de interesse e desviando-os da finalidade libertadora. Por outro lado, nos tentames do silêncio interior, para reequilíbrio da personalidade, as sensações produzem associações de ideias
que levam a evocações insensatas. Música e perfume retornam à sensibilidade orgânica e induzem a recordações atribuladoras com lamentáveis anseios de repeti-las e fruí-las novamente. A mente viciada e o corpo acomodado facultam o despertar da consciência para a lucidez. A atividade de desidentificação, por isso mesmo, torna-se urgente. Mediante a mudança dos hábitos mentais, do cultivo das ideias, substituindo as perturbadoras por outras saudáveis, já que todo espaço deve ser preenchido do exercício disciplinado dos pensamentos, passando à alteração dos prazeres e gozos ilusórios que devem ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade planificadora, ocorrerá a libertação dos vícios e fixações, desidentificando-se da conduta tormentosa. Como envoltórios concêntricos que asfixiam as irradiações do eu real, as identificações deverão ser liberadas de dentro para fora, portanto, da essência para a substância. Isso é fundamental que a gente entenda que a mudança só vai trazer benefício se ela for feita de dentro para fora. Mudando os nossos hábitos, os nossos maus hábitos, né? Como envoltórios concêntricos asfixiam as irradiações do eu. À medida que a consciência se desenovela dos impedimentos psíquicos, mais amplas descobertas são logradas nas áreas das identificações que passam a ser diluídas, permitindo-a fugir qual estrela poderosa no velário da noite transparente. A consciência desidentificada com a personalidade fragmentada, enfermiça, proporciona bem-estar. A consciência desidentificada. Essa conquista, a da consciência plena, faculta alegria. Como consequência, o silêncio interior consciente, responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe o ser ao crescimento das aspirações e ao esforço dos ideais de enobrecimento. Nessa fase de desidentificação e lucidez plena, a consciência predispõe-se à conquista do estágio mais elevado, pelo menos na área humana, que é a sua harmonização total com a natureza cósmica. Harmonizar-se com a natureza cósmica. Isso por quê? Porque a criatura, por sua vez, está simplesmente se desidentificando da sua personalidade fragmentada. Até então, ele não tinha tido o despertar da sua consciência. Agora ele começa a sentir que é necessário. Ele precisa, do contrário, ele só vai sofrer. Só lhe trará padecimento, sofrimento. E quem quer viver em sofrimento? Quem quer ficar à mercê da dor? Ninguém. Então, ele se esforça para rapidamente sair daquele nodo em que ele se encontrava, daquele atoleiro, que nada mais é do que uma areia movediça, que à medida que ele vai se movimentando, ele vai afundando, né? Então ele quer sair daquilo. Para isso, a atividade de desidentificação torna-se urgente.
a atividade de desidentificação, que é o tema que nós estamos estudando. Desidentificação. Desidentificar-se das coisas comezinhas do ego, das bobagens que o ego fica preso e amarrando mais e mais a pessoa nesse seu estado, nesse lodo em que ele se encontra. Não é possível que a pessoa permaneça, comece a despertar a consciência e permaneça nesse estado. É impossível. A pessoa não vai conseguir ficar sobrevivendo e agradável com essas imagens que ele está colhendo do estágio em que ele se encontra. Nesse pasto, que é um pasto lodacento e que ele amarra, que ele aprisiona, agrilhoa, não é? Então ele quer o mais rápido possível sair deste estado para se identificar com a natureza da consciência cósmica. Voltaremos.